Tonight we're going to lay the foundations of our message. Então hoje à noite nós vamos colocar os fundamentos da nossa palavra, da nossa ministração. And then tomorrow night Aí amanhã à noite we're going to talk about a subject which is crucial for the times we're living in right now. nós vamos falar sobre um assunto que é crucial para os momentos que nós vivemos hoje. And if we as a generation and as parents are going to prepare the next generation, E se nós, como uma geração, como pais, vamos preparar a próxima geração, you have to understand this issue. você precisa saber a respeito deste assunto. So don't miss tomorrow night. Então não perca amanhã à noite. I'm not going to say what we're talking about. Eu não vou falar o que é. But my younger sister, she's also a part of the ministry. Mas a minha irmã caçula também, ela faz parte desse ministério. She heads up our anti-human trafficking initiative. E ela lidera o nosso ministério que é contra o tráfico humano. So she goes into red light districts and helps to rescue women. Então ela vai nesses lugares na zona vermelha das cidades e ajuda a resgatar essas mulheres. We have another initiative Nós temos outra iniciativa também, where we help to rescue people from conflict zones. onde nós ajudamos a resgatar pessoas que estão em zonas de conflito, literalmente de guerra. From situations where other people feel like there's no other way of escape. Em situações onde outras pessoas olham e falam, não tem como, não tem escape. We've been to Israel 3 times since October 7th, 3 vezes já nós fomos para Israel depois do dia 7 de outubro. since the terror attack, Desde aquele dia que teve o ataque terrorista. to go and help on the ground E nós entramos lá em Israel para ajudar lá no local, and to be a comfort to the people there. para trazer conforto às pessoas que estão lá. We also have something called the Issachar Network Nós também temos uma rede chamada Issachar Network. and something called a Radical Lifestyle Podcast. E também um podcast chamado Estilo de Vida Radical. These are to help us to equip people to understand the times we're living in and to be better prepared for the years ahead. E o propósito disso é para preparar as pessoas para aquilo que está por vir. Tonight, Hoje à noite, we're going to talk about 2 groups of people. nós vamos falar sobre 2 grupos de pessoas. 2 groups of people that are responsible for raising the next generation. 2 grupos de pessoas que são responsáveis por levantar a próxima geração. Isaiah 41:4. Em Isaías 41:4, It says this: fala o seguinte: Who is he calling forth the generations from the beginning? I, the Lord, with the first and last am he. Oh, it's behind you. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. See, God called forth the generations. Deus tem chamado as gerações. This was not an accident. Não foi um acidente. He intended for this to happen. Ele tinha o propósito que isso acontecesse. When he created the universe, Quando Deus criou o universo, and he created the mountains and the trees and the wildlife, e Ele criou as montanhas e as árvores e os animais selvagens. and when he breathed life into Adam, E quando Ele respirou e colocou o fôlego de vida em Adão, he gave birth to the generations. ali nasceu as gerações. He is a generational God. Deus é um Deus das gerações. He names himself after them. Ele se chama o Deus das gerações. He says, I'm the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. Ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. This book is a generational book. Este livro é um livro de gerações. On almost every page, he's talking about the Em generations, quase toda a página, ele está falando sobre as gerações. of passing things on, De passar as coisas de uma geração para outra. leaving memorials for future generations. De deixar memoriais para as futuras gerações. How many of you recognize this? Quantos de vocês reconhecem essa passagem? That you'll be reading the Bible Vocês podem estar lendo a Bíblia and you'll say, wow, this is so powerful. e você fala, uau, isso é muito poderoso. I must talk to pastor or to my cell group leader. Eu preciso falar com o meu pastor sobre isso, ou com o meu líder de life. And then you get to certain pages Aí você chega em algumas páginas and you do this. e você faz o seguinte. You quickly flick over them.
você passa rapidinho por aquelas páginas. What are those pages you quickly skip over? Quais são as páginas que a gente pula na Bíblia? They don't want to admit they skip certain pages of the Bible. Vocês não querem admitir que vocês pulam algumas páginas, né? The genealogies. As genealogias. Yeah, this person begot this person, begot this person, begot this person. Essa pessoa gerou essa pessoa, que gerou essa pessoa, que gerou essa pessoa e assim por diante. I see some people nodding. Eu Yeah. vi algumas pessoas, né, assinando. But he put those there for a reason. Mas Deus colocou essa parte na Bíblia por um propósito. We sing songs about him being the Alpha and Omega, Nós cantamos músicas sobre Deus sendo o alfa e o ômega, the beginning and the o end. começo e o fim. But do you ever stop to wonder, what is he the beginning and the end of? Mas você já parou para pensar do que ele é o começo e o fim? This passage tells us. Essa passagem nos fala. He says he's the beginning and the end of the generations. Fala que ele é o começo e o fim das gerações. So why did he create them? Então, por que ele criou as gerações? There's lots of reasons, but let's just look at a few of them. Tem muitas razões, mas vamos olhar só algumas hoje à noite. In Isaiah 51:8, Em Isaías 51:8, it says his salvation is from generation to generation. fala: sua salvação é de geração em geração. In Lamentations 5:17, Lamentações 5:17. it says his throne is from generation to generation. Seu trono é de geração em geração. See, God intends for his throne to be established in each generation. Deus quer que o trono dele seja estabelecido em cada geração. In Daniel 4:3, Em Daniel 4:3, it says his dominion is from generation to generation. fala: seu domínio é de geração em geração. And then in Psalm 119:19, E em Salmo 119:19, it says his faithfulness is from generation to generation. sua fidelidade é de geração em geração. See, God is faithful throughout the generations. Deus é fiel através das gerações. Psalm 145:4, Salmo 145:4 it says this. fala o seguinte: Yeah, you can read that. uma geração contará à outra grandiosidade dos teus feitos. This is the first group of people that we want to talk about. Esse é o primeiro grupo de pessoas que queremos falar a respeito hoje à noite. This passage tells us that one whole generation is responsible for the next. Essa passagem nos mostra que uma geração inteira é responsável pela próxima geração. Everyone. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Everyone. Everyone. That means every single one of you in this room tonight, Isso que significa que cada um de vocês aqui nesta noite, all of you are responsible for passing on to the next generation. todos vocês são responsáveis por passar para a próxima geração. Normally we go to a church, Muitas vezes a gente vai numa igreja and when you're there for a while, e quando você já está indo há algum tempo, someone will come to you and say, "Hey, are you called to youth or children's ministry?" alguém chega em você e fala: você tem um chamado para trabalhar com os jovens ou com o ministério infantil? But there is no calling to the next generation in this book. Mas não tem esse chamado para a próxima geração neste livro. There is only a command to reach the next generation. Não é o chamado, é um mandamento para alcançar a próxima geração. You see, people working in youth and children's ministry were not called to do that. Então, as pessoas que estão trabalhando com o Ministério de Jovens e Ministério Infantil não foram chamados para fazer isso. They are being obedient to this command of God. Eles estão sendo obedientes a este mandamento de Deus. And that's how they are expressing it. E eles estão expressando essa obediência trabalhando no Ministério de Jovens ou no Ministério Infantil. You see, youth and children's ministry should be full of people wanting to volunteer and get involved. Então, o Ministério de Jovens, de Adolescentes, o Ministério Infantil deve estar cheio de pessoas querendo se envolver. As we all take our place in passing on to the next generation. Conforme cada um de nós tomamos a nossa posição de tomar essa responsabilidade de passar para a próxima geração. You are impacting the next generation whether you intend to do it or not. Você está impactando a próxima geração,
queira que você faça isso intencionalmente ou não. We can see what's happening with young people all over the world. Nós podemos ver o que está acontecendo com os jovens ao redor do mundo. You see, what the next generation have, O que a próxima geração tem, they have it because a previous generation allowed it. eles têm porque a geração anterior permitiu que eles tivessem. And what an older generation allows, the next generation will embrace. E o que uma geração mais idosa permite, a próxima geração vai assumir, vai abraçar. Very often we'll hear people complaining about the generation coming up after them. Muitas vezes a gente ouve pessoas reclamando dessa geração mais nova. And we say, wait, why are they like this? Mas a gente fala, peraí, por que essa geração é assim? Why do they have those things? Why are they engaging in those activities? Por que eles fazem desse jeito? Por que eles participam dessas atividades? Because of us. É por causa de nós. See, we have to take our rightful place in passing on and being intentional with doing it. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e sermos intencionais com essa responsabilidade de alcançar e repassar as coisas boas para a próxima geração. In Judges 2:10, Em Juízes 2:10, it says this. fala o seguinte: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. See, Judges 2:10, Nessa passagem, I've got my mum signaling to me and I have no idea why. minha mãe está falando alguma coisa para mim, não estou entendendo. She's going like this. Fazendo uns gestos ali. What you say? Do we, oh. It's fine. I mean, hopefully God is here. Oh, yeah, okay. Sorry, just having a conversation. Desculpa, licença aí rapidinho. Feel free to join in. Podem entrar na nossa conversa. So Judges 2:10 Então, says nessa one passagem- generation, when they passed away, Fala que quando uma geração se foi, the next generation grew up not knowing their God. a próxima geração não conhecia o seu Deus. You see, this doesn't just happen. Isso não acontece por acaso. We have to be intentional with reaching the next generation. Nós precisamos ser intencionais em alcançar a próxima geração. Because if we are not intentional, Porque se a gente não for intencional, maybe this passage will be said of our generation. talvez essa mesma passagem vai ser falada sobre a nossa geração. Maybe when we pass away, Talvez quando nós não estamos mais nessa terra, God will say the generation coming after them doesn't know their God. talvez Deus vai falar, a próxima geração não conhece a Deus. My mum often says that when she passes away, Minha mãe fala com frequência que quando ela se for, on her tombstone, na sua na lápide dela, she wants it to say Judges 2:10 no more. ela quer que escrevam que não tenha mais juízes, que não aconteça mais Juízes 2:10. See, one day Dia, we will be held accountable for what we did or did not pass on to the next generation. nós vamos prestar contas sobre o que nós fizemos, sobre o que nós passamos e sobre o que nós não passamos para a próxima geração. We have to be good stewards of everything God has given us. Nós precisamos ser bons mordomos de tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Because if He gave us things and we haven't passed them on, Porque se Ele tem dado coisas para nós, e nós não temos repassado essas coisas, when we die, everything He gave us will die with us. quando a gente morrer, tudo que Ele nos deu vai morrer junto com a gente. To turn a nation, you must take the next generation. Para mudar uma nação, você precisa alcançar a próxima geração. To turn a nation, you must take the next generation. Para mudar uma nação, você precisa alcançar a próxima geração. See, other religions and political systems, they know this. Outras religiões e sistemas políticos sabem desse princípio.
They give everything to reach the next generation. Eles se doam, dão tudo que eles têm para poder alcançar a próxima geração. We were in the Himalayas in India, Nós estamos nos Himalaias, na Índia, and we overlooked this city of 1 million people. e nós vimos a cidade lá embaixo de 1 milhão de pessoas. And they told us that every house in that city has a mask on the gate to scare off evil spirits. E eles nos contaram que cada portão naquela cidade, Every house has a cada mask on the gate. casa naquela cidade tem uma máscara para espantar os espíritos malignos. And we ask all over the world, where is there a city of 1 million people dedicated to Jesus Christ? E a gente pergunta, aonde em todo o mundo tem uma cidade de 1 milhão de pessoas que estão dedicados a Jesus Cristo? Of 500,000, Ou meio milhão, 250,000, ou 1/4 de 1 milhão de pessoas. but we haven't found one. Mas nós não temos achado. Why is it that other religions can turn entire cities around, Como é que outras religiões podem influenciar uma cidade inteira, but we who have all the power of the Holy Spirit can't do it? mas nós que temos o poder do Espírito Santo não estamos conseguindo mudar a nossa cidade? I'm not saying we have all the answer, Eu não estou falando que nós temos todas as respostas, but could this be why? mas será se não é por causa disso? Because we as a church worldwide Porque nós, como igreja ao redor do mundo, haven't given intentionality to reaching the next generation. não fomos mais intencionais em alcançar a próxima geração. Seeing them raised up and prepared and equipped, Fazendo a nossa parte para ver que eles são treinados, levantados, preparados, equipados. young people like the people in this room, Jovens, como os jovens aqui nesse salão. to be people that go out and transform society. Treinando essas pessoas para serem pessoas que vão sair e vão transformar a sociedade. In political systems, Em sistemas políticos. they use a whole education system to indoctrinate the next generation. Eles usam o sistema de ensino para endoctrinar a próxima geração. We can see this especially across the US right now. Agora a gente está vendo isso muito obviamente nos Estados Unidos. Similar in England. E é bem similar também na Inglaterra. The education system has been hijacked. O sistema educacional foi tomado. Media, A mídia. all these things channeled into raising our children and raising the next generation. Todos esses canais para levantar a próxima geração, para influenciar a próxima geração. To turn a nation, Para mudar uma nação, we must take the next generation. nós precisamos alcançar a próxima geração. Do you know, every model of discipleship in this book is generational. Todo modelo de discipulado que nós vemos na Bíblia é geracional. There is no peer discipleship in this book. Nós não vemos discipulado de pessoas do mesmo nível. Now, I'm not saying that peer discipleship is wrong, Agora, eu não estou falando que é errado ter discipulado de pessoas da mesma idade, but we need to return to a biblical model. mas nós precisamos voltar a um modelo bíblico de discipulado. Everyone discipled someone that would outlive them. Todo mundo discipulava alguém mais novo, que viveria mais tempo do que eles. We're going to talk about a few examples tonight and tomorrow. Quero dar alguns exemplos hoje e amanhã também. Let's look at one of them. Vamos olhar um exemplo aqui. Numbers 27:18. Em Números 27:18. Moses and Joshua. Moisés e Josué. It says, so the Lord said to Moses, Então o Senhor disse a Moisés: take Joshua, the son of Nun, chame Josué, filho de Num, a man in whom is the spirit of leadership, homem em quem está o Espírito, and lay your hands on him. e impõe as mãos sobre ele. So we've got an example here of generational discipleship. Então nós temos um exemplo aqui de discipulado geracional. In Exodus 24:12 through 14, E em Êxodo 24, 12 a 14, it says this. fala o seguinte: sobre a mim,
sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciões: esperai-nos aqui. See, Moses took Joshua to places that no one else could go. Moisés levou Josué consigo para lugares que mais ninguém podia entrar. They left the elders behind. Deixaram os anciões para trás. We often wonder what it would look like Às vezes a gente imagina, como seria isso? if the church leadership were getting together Se a liderança da igreja estivesse se reunindo and the pastor turned up with some young people e o pastor trouxesse uns jovens novinhos and said, no, this meeting is only for me and these young people. The elders are not allowed. e o pastor fala, olha, essa reunião é só para mim e para esses jovens aqui. Os mais velhos, os mais antigos não podem participar. I wonder what the faces of the elders would look like. Será como que seria, né, o rosto desses mais antigos, dos mais velhos? Do you imagine with these people? Imagina com essas pessoas, com o povo de Israel. What do you mean we can't come? Como assim a gente não pode subir no monte com você? You're about to have this meeting with God and you're not going to allow us, the elders, to be there? Você vai ter uma reunião com Deus e nós, os anciões, não podemos participar? And then the next thing you know, there's this kid Joshua just rolls up and wanders off with Moses. E de repente vem esse rapazinho, Josué, e ele sobe lá com Moisés. But this is what it should look like. Mas é assim que deve ser. With everyone here having young people following us. Com cada um aqui, tendo essas pessoas mais novas, essa próxima geração, que estão nos seguindo. Seeing this next generation intentionally raised. E de propósito, com intencionalidade, levantando essa próxima geração. There are places that I go to, Tem lugares que eu vou, and these leaders, they all say, oh, we want to see generational discipleship. e líderes falam para mim, a gente quer ver discipulado geracional. And it's this nice idea in their head, but there is no reality to it. E é uma ideia bonita na sua mente, mas não tem uma realidade a essa ideia. And I say to them, look, when we have our meetings, we should all come with the young people that we're raising up. E eu falo, quando vocês se reunirem para ter suas reuniões, você deve trazer a próxima geração, aquelas pessoas que você está investindo para levantar a próxima geração. Now Moses raised Joshua Então Moisés levantou Josué for a place that Moses had never been, para chegar num lugar que Moisés nunca chegou. for a land that he would never enter, Para entrar numa terra onde Moisés nunca entraria. to lead a people he would never lead. Para liderar um povo que Moisés não lideraria. See, he raised Joshua for something that he had never experienced himself. Então ele conseguiu levantar Josué para cumprir um propósito que ele mesmo nunca fez. Fazer alguma coisa que ele nunca fez. And we need that today. Nós precisamos que essa mesma coisa aconteça no dia de hoje. We see the way the world is going, Nós podemos ver o jeito que o mundo está andando. and we have to have this next generation ready. E nós precisamos preparar essa próxima geração. They are going to lead in a time that we have never experienced. Eles vão liderar numa época, num estilo de vida que nós nunca experimentamos. To lead people that we have never led. Para liderar pessoas que nós nunca lideramos. To fight battles that we have never fought. Para lutar batalhas que nós nunca lutamos. But how are we going to do that? Mas como que nós vamos fazer isso? To do this, you have to understand the days that we're living in. Para fazer isso, nós precisamos entender os dias nas quais nós estamos vivendo. We have to understand, what does this book say about the future? O que esse livro fala a respeito do futuro? In Psalm 33:11, Em Salmo 33:11, it says that his plans are from generation to generation. fala que seus planos são de geração em geração. In Acts 13:6, E em Atos 13:6, it says David served the purpose of God in his generation. fala, tendo Davi servido a sua própria geração. See, do we know what God's plans are for our generation? Nós sabemos quais são os planos de Deus para a nossa geração?
Do we know what God's plans are for the years ahead of us? Nós sabemos quais são os planos de Deus para os próximos anos? Because if we don't know what God's plans are, how are we raising this next generation? Porque se nós não sabemos quais são os planos de Deus para os próximos anos, como é que nós vamos levantar a próxima geração para eles estarem prontos? Because if we're going to be really intentional, we need to wrestle with these issues. Então, porque se nós queremos ser intencionais, nós precisamos realmente estudar e debater estes assuntos. Yesterday, we were talking about what we would share over the next few days. Ontem eu estava conversando com minha mãe sobre o que nós iríamos ministrar nos próximos dias. And we were talking to Pastor Junior E estávamos falando com o pastor Júnior and kind of wrestling with this a bit. e tentando definir o que a gente vai falar, sobre o quê. And we've ended up changing what we're going to share tomorrow. E acabamos mudando aquilo que nós vamos ministrar, o assunto que nós vamos ministrar amanhã. What we're going to talk about is vital for understanding the days ahead of us. O que nós vamos falar, o assunto de amanhã, vai ser vital, vai ser essencial para aquilo que nós vamos viver nos próximos anos. If you are going to understand the way the world is unfolding, you must understand this issue. Se você quer entender como é que está encaminhando as coisas do mundo, como é que está abrindo o futuro, você precisa entender este assunto que nós vamos falar amanhã. It is something that has gripped us, É um assunto que tem nos pegado muito fortemente. and especially over the last sort of year, has changed us in ways that you can't even imagine. E esse ano passado, esse assunto tem mexido muito conosco, nos mudado e mudado o nosso ponto de vista. We're excited to dive into it. Estamos muito empolgados para falar desse assunto. It will be exciting and challenging and very difficult. Vai ser muito empolgante, vai ser difícil, mas vai valer a pena. Do not miss tomorrow night. Então não perca amanhã à noite. So can I have the father and son up? O pai, tem um pai que pode vir aqui, por favor. E a filha, sim. Father and daughter. Thank you for coming up. Muito obrigada por participar com a gente. Tudo Stay, bom? you like to stay here? Você fica aqui. Deixa eu vir para cá. I really want to speak to Daddy. Eu quero falar com o papai. So, Papa? Papai? Papai? Oh, that's daddy. Oh, Papa. You Yeah, want but how his do you name? say Papa? Papai. 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 Right. I have something behind my back. Papai, eu tenho alguma coisa aqui na minha mão. You don't know what it is, Você não sabe o que é, so it's mine. então é meu. But when I show you Mas quando eu mostrar para você chocolate, chocolate, when I reveal it to you, quando eu revelar para você o que é, and when I give it to you, e quando eu der para você, it belongs to you and your daughter. agora pertence a você e a sua filha. Does anybody know this man? Alguém conhece esse homem? Is your wife here? Sua esposa está aqui? I'm really sorry. Maybe we should have a word afterwards. Me desculpa, talvez era bom a gente conversar depois. I'm going to give him another chance. Eu vou dar um chocolate para você. Let's see if he can do it better. To him or to her? To him. Yeah, I'm going to give him another chance. Eu vou dar mais um chocolate para ele. So, Daddy, Então, papai, what I have behind my back, o que eu tenho aqui, atrás das minhas costas, it was a secret. era um segredo. When I reveal it, Quando eu revelar, it belongs to you and your daughter. pertence a você e a sua filha. Now, I think the problem is this. Agora, o problema é esse.
he doesn't understand the word belongs. Ele não entende a palavra pertence. So can you say 3 times to him, belongs, belongs, belongs? Então, por favor, vamos falar juntos 3 vezes. Pertence, pertence, pertence. 1, 2, 3. Pertence, pertence, pertence. This, how do you say belongs? Pertence. Percenti. Pertence. Oh, never mind. This belongs, Isso pertence, belongs, pertence, belongs pertence, to you and your daughter. pertence a você e a sua filha. Do you think he's got it? Vocês acham que ele entenderam? Que ele entendeu? Let's try. Vamos ver. Aí sim! Muito bom! Thank you. Thank you. Parabéns, muito obrigada. Well, let's have a look at the next slide. Vamos olhar aqui o próximo versículo. Deuteronômio 29 e 29. Let's see what it says. Vamos ler aqui. Beth. Yeah. It says this, the secret things belong to God. Fala que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. The things you don't understand, As coisas que você não entende they belong to God. pertencem a Deus. The things he hasn't revealed to you As coisas que Ele ainda não te revelou belong to God. pertencem a Deus. Don't worry about it. Não se preocupe com essas coisas. But everything he reveals to you, Mas tudo que ele revelou a você, every testimony you have, todo testemunho que você tem, the things that he does for you, as coisas que Ele faz por você, everything he reveals to you. tudo que Ele tem revelado a você. This scripture says, Nesse versículo fala, the revealed things as reveladas belong. Hã? Belong pertencem to you and your children. a nós e aos nossos filhos. Now, we do this chocolate thing all over the world. Nós fazemos essa dinâmica com chocolate ao redor do mundo. How many of you have seen us do it before? Quantos de vocês já viram a gente fazer essa dinâmica antes? Yeah. Algumas Oh, pessoas, few of you. né? And people usually get quite upset when the father eats the chocolate. E as pessoas geralmente ficam chateadas quando o pai come o chocolate. How could he eat the chocolate? Como que ele come o chocolate? But people don't get very upset when parents are not passing the things of God on to their children. Mas a gente não fica chateado quando pais não estão passando as verdades da Bíblia para os seus filhos. Doesn't seem to matter. Parece que não faz diferença. And yet one day God is going to say, Mas algum dia Deus vai falar: I revealed these things to you, eu te revelei essas coisas. and when I did, E quando eu te revelei I essas said coisas, they belong to you and your children. eu falei que essas coisas pertencem a vocês e aos seus filhos. I don't understand why it is such a low priority to parents. Eu não entendo por que é uma prioridade tão baixa para os pais. I don't understand. Eu não entendo. I'm a very empathetic person. Eu sou uma pessoa muito empática. I can understand people most of the times and know what they're going through. Geralmente eu consigo entender as pessoas, entender a situação que eles estão passando. But why Mas por quê? are we not concerned about passing on the things of God to our children? Por que nós não estamos preocupados em passar as coisas de Deus para os nossos filhos? You see, one day when I stand before the throne of God, Um dia, quando eu estiver na frente do trono de Deus, I don't want to look around and say, where's my children? eu não quero olhar ao meu redor e falar: onde estão os meus filhos? What's more important than that? O que tem mais valor do que os meus filhos? I had
one parent come to me and say, Daphne, you don't understand. And I thought, no, I don't. Pai chegou a mim e falou: Daphne, você não está entendendo. You see, we've got a job. It's a very demanding job, both of us. Eu e meu marido, nós temos trabalho que é muito importante e exige muito de nós. We don't have time to spend with our children. Nós não temos tempo para gastar com os nossos filhos. We're just surviving. Nós estamos apenas sobrevivendo. Actually, they weren't surviving. Na verdade, estavam nem sobrevivendo. They had very good jobs. Eles tinham empregos muito bons. I might have been a bit more empathetic if they were just surviving. Talvez eu seria um pouco mais empática se eles estivessem realmente só sobrevivendo. So I said this to them. Então eu falei para eles: If you haven't got time to disciple your children, se você não tem tempo para discipular os seus filhos, go and buy a cardboard box, vai lá e compre uma caixa de papelão, live under the bridge, viva debaixo da ponte and disciple your children. e discipule os seus filhos. I have a question for you. Eu tenho uma pergunta para vocês. Will your children say thank you Quando os seus filhos falam obrigado, 1,000,000 years from now? daqui a 1 milhão de anos, Will your children say thank you 1,000,000 years from now? Yeah, will they thank you 1,000,000 years from now? desculpa, a pergunta é o seguinte: os seus filhos vão falar obrigado a você, vão te agradecer daqui 1 milhão de anos? Sim ou não? That's a serious question. É uma pergunta séria. You see, I hear people saying, oh, well, so long as they get saved and they get to heaven, wherever they think heaven is. Então, porque tem pessoas que falam: não, mas se eles forem salvos e chegarem no céu, sei lá assim, qual céu que é esse? I don't want my children just scraping into the kingdom of God. Eu não quero que meus filhos chegam assim, apenas conseguem chegar no reino de Deus. You see, there's a day coming when we stand before Him, Tem um dia que nós vamos estar diante de Deus. and He's going to be giving out crowns. E Deus vai entregar coroas. And I'll talk about them later. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. And maybe God will say, well done, Beth. Well done, good and faithful servant. I've got these crowns to give you. E vamos imaginar que Deus vai falar: parabéns, Beth, você fez um bom trabalho. Eu tenho essas coroas para te entregar. And then he'll go to Bruno and he'll say, I've got all these crowns to give you. Well done, good and faithful servant. Aí ele chama o Bruno e fala: Bruno, parabéns, servo bom e fiel. Eu tenho essas coroas para te entregar. Why do we want crowns in heaven? Por que nós queremos coroas no céu? I'll give you one reason. Eu vou te dar uma razão. What are you going to give Jesus when you see him? O que você vai entregar para Jesus quando você o vê? As far as I know, the only thing we'll have to give him is the crowns that he has given us. Pelo que eu saiba, a única coisa que nós vamos ter para entregar para Jesus são as coroas que ele nos entregou. And then what do we do? E aí, depois disso, o que nós fazemos? We cast our crowns before him, lost in wonder, love and praise. Nós jogamos as nossas coroas aos seus pés, aos pés de Jesus, realmente em adoração ao nome e à presença de Jesus. And you don't want one of your boys to say this. E você não quer que um dos seus filhos fale o seguinte: Mummy, Daddy, mamãe, papai, why don't I have any crowns to give por que Jesus? eu não tenho coroa para entregar para Jesus? What went wrong? O que aconteceu? O que deu errado? I mean, you got me this far, Você conseguiu me trazer para o céu, but look at everybody laying their crowns before Jesus. mas olha quantas pessoas estão entregando as coroas aos pés de Jesus. And I stand here and watch you do the same. E eu estou aqui vendo você, mamãe, entregar as suas coroas, And I have no crowns. e eu não tenho coroa para entregar. You see, it's a biblical command that parents disciple their children. É um mandamento da Bíblia
que os pais discipulem os seus filhos. What is more important than this? O que tem de mais importância do que isso? This isn't about your children. Não é sobre os seus filhos, It's not about you. é sobre você. It's about Jesus. E não é só sobre você, é sobre Jesus. He gave his life for your children Jesus morreu, Jesus entregou a sua vida pelos seus filhos. and he expects you to do the same. E Ele espera que você faça a mesma coisa. It's a biblical command É um mandamento da Bíblia, that parents disciple their children. que os pais discipulem os seus filhos. Now, you've got the 10 commandments in the Bible. Você tem os 10 mandamentos na Bíblia, As Christians, we are expected to obey them. e como cristãos, nós devemos obedecer os 10 mandamentos. And if we don't, E se a gente não obedecer, it's called sin. é chamado de pecado. I've got good news for you. E eu tenho boas notícias para você. I get on a plane and go back to England. Eu vou subir no avião e vou voltar para a Inglaterra. So I can say some tough things. Então eu posso falar umas coisas bem duras aqui, But I say them mas eu estou falando essas coisas because I love Jesus porque eu amo Jesus. and I can't bear the thought E eu não aguento o pensamento of the generation of your children and young people que a geração dos seus filhos e dos seus jovens, being denied the things that I've had. deles não receberem as coisas, serem negados as coisas que eu recebi. If it's a command to disciple our children Se é um mandamento discipular os nossos filhos and we don't do it, e nós não o fazemos, and you disobey a command, e você desobedece um mandamento, it's called sin. é chamado de pecado. Well, it is in England. Pelo menos na Inglaterra, é assim que I don't know funciona. what it is it the same here? Mesma coisa aqui no Brasil, no português. It's a command that we disciple our children. É um mandamento que nós discipulamos os nossos filhos. Now, I'm going to ask you all a question. Eu vou fazer uma pergunta. How many of you think that most parents don't know how to disciple their children? Quantos de vocês pensam que a maioria dos pais não sabem como discipular os seus filhos? Can you repeat it and tell them to put their hand up? If they Eu quero que vocês levantem a mão. Quantos de vocês pensam que a maioria dos pais não sabem como discipular os seus filhos? Quem pensa assim? Right up. Levanta a mão, quem pensa assim. Okay. Tá bom. Right. How many of you, Quantos de vocês, you men, Huh? how many of the men quantos de vocês homens like football? gostam de futebol? Levanta a mão. Yeah? Come on, how many of you like Vamos lá, football? quem gosta de futebol? Levanta a mão. Andrew, put your hand up. Thank you. Andrew também. Right. I want you to call out to me what football team you support. Então, qual que é o time do coração de vocês? Fala aí. Okay. Muito bom. Now, so I don't get in trouble when we get back to the hotel, Agora, para eu não para eles não me darem bronca quando eu voltar pro hotel, I have to call out Manchester United. eu vou gritar também, Manchester United. Okay, now men, another question. Agora, homens, mais uma pergunta para vocês. Put up your hand if Levante a sua mão se you have children who support the same football team as you. os seus filhos também gostam do mesmo time de você. Right up, hands right up. Se os seus filhos gostam do mesmo time, então levanta a mão. Hands right up. Do your sons support the same football Os seus team? filhos gostam do mesmo time que você gosta? Torce pelo mesmo time? Levanta a mão. Okay, good. Muito bom. You know what's coming? E agora? You do know how to disciple. Então você sabe sim como discipular os seus You filhos. discipled your sons in football. Vocês discipularam os seus filhos no futebol. Nobody went to a class to find out how to disciple the next generation in football.
Ninguém precisou fazer um curso de como discipular os meus filhos para eles gostarem do mesmo time que eu gosto. You didn't get a book and go, oh, I must read how to get my son to play football. Você não pegou um livro e leu sobre como é que eu faço para o meu filho gostar de futebol. What did you do? O que você fez? Watch the football with me. Você chamou ele para assistir o jogo com você. Goal! Yay! Quando era gol, goal! você vibrava You. juntos. Let's go out and kick a ball around. Vamos lá no quintal jogar, brincar de bola. Oh, they lost. Ah, eles perderam. Never mind, they'll win next time. Mas da próxima vez vão ganhar. Good night, my son. Boa noite, meu filho. There's a great game coming tomorrow. Tem um jogo maravilhoso que vai vir amanhã. Get to sleep quickly tonight, Dorme rapidamente. and we'll watch it together. E amanhã nós vamos assistir o jogo juntos. Is that how you did it? Não é assim que você fez? I think so. Acho que sim. What did you do? O que você fez? You love football with all your heart, Você all your gosta soul, de all futebol. your strength. Você ama o futebol com toda a sua força, com toda a sua mente. And because you're passionate about football, E porque você é apaixonado pelo futebol, what did you do? o que você fez? You put the t-shirts on, Você colocou a camiseta do time, hats on. o chapéu, You talked about it when you walked along the road. falou sobre o time quando andava pelo caminho, You put the posters on the wall. põe os posters na parede. When they went to bed, you were still talking about it. Quando eles colocavam os filhos para dormir, você falava sobre os jogos, sobre os gols. When they got up, you were talking about it. Quando levantavam, você falava a respeito do time. You were passionate about football. Você era apaixonado pelo futebol. And when you're passionate about E something, quando você é apaixonado por alguma coisa, that's what you do. é isso que você faz. You're excited, you're talking about it. Você fala a respeito, você está sempre pensando a respeito. And well done, men. Parabéns, homens. You got your sons excited about football. Vocês conseguiram fazer os seus filhos também ficarem animados e empolgados com o futebol. I used to teach sport. Sport. Eu ensinava esportes. I love it when they're excited about football and sport. Eu amo quando os meus filhos ficam empolgados sobre qualquer esporte. So here's the deal. Então, aqui que está a sacada. You do know how to disciple your children. Você sabe sim como discipular os seus Let's filhos. look at this next scripture. Vamos olhar esse próximo versículo. Let's look at the next scripture. Deuteronômio 6:6. Can you read it? Fala o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Okay, so you love football, Então você ama o futebol and that's okay. e não tem problema. Okay to be passionate about football. Pode ser apaixonado pelo futebol. What is not okay, Mas o que você não pode deixar de fazer, and I'm using football as an example. e eu estou usando o futebol como exemplo, I could use music. eu poderia falar sobre música, I could use education. a educação, I could use getting a big good job. Good work. eu poderia falar sobre, usar como exemplo conseguir um bom emprego. Lots of things you get passionate about. Tem muitas coisas sobre o qual nós nos apaixonamos. But we should be more passionate about Jesus. Mas nós devemos ser ainda mais apaixonados por Jesus. So this scripture Então, este versículo says this. fala o seguinte: Love the Lord your God ame o Senhor, o seu Deus, with all your heart, com todo o seu coração, all your soul, toda a sua alma, all your strength. todas as suas forças. That's called passion. Remember? Isso se chama de paixão. And when you're passionate, E quando você é apaixonado, your children will catch it. seus filhos também vão ficar apaixonados. So will everyone else. E todo mundo ao seu redor também. And what will you do? E o que você vai fazer? Next scripture. O próximo versículo, Deuteronômio 6:7. When you're passionate about Jesus, Quando você é apaixonado por Jesus, this is what you'll do. é isso que vai acontecer. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar.
See, it's not like this. Então não é assim. Have you finished your homework? Você já terminou o dever de casa? Come on, it's cell group. Vamos lá, tá na hora do life. Or even worse, Ou até pior, you've been so badly behaved, você agiu tão mal hoje, you're not going to cell group. você não vai no life hoje. It's not how it works. Não é assim que funciona. It's like, come on, cell group. Vamos lá, hoje é dia de Let's life. go, come on. Vamos lá. You got your homework? Vamos lá fazer Come on, what can we do to dever get de it casa. finished? Vamos Let's fazer go. juntos. Vamos fazer rapidamente. Porque nós temos o life hoje à noite. See, God commands us to disciple our children. É um mandamento de Deus que nós discipulamos os nossos filhos. Nowhere in here Não tem lugar aqui na Bíblia. does it say you have to go to a class to do it. Não fala que você tem que fazer um curso a respeito. Nowhere does it say some parents don't know how to do it. Não fala que pais não sabem discipular os seus filhos. Nowhere does it say if you weren't discipled, you don't know how to disciple. Não fala se você não foi discipulado, então você não vai saber discipular. These are the sort of excuses I hear. Mas essas são as desculpas que eu ouço. God doesn't command us to do something He didn't equip us to do. Deus não nos manda fazer alguma coisa que Ele não já nos equipou a fazer. He said, love me Ele me mandou. with all your heart, all your soul, all your strength. Não, Ele falou, ame a mim com todo o seu coração, com todas as suas forças. And the result is, E o resultado, quando nós amamos a Deus, you'll disciple your children. você vai discipular os seus filhos. Você vai passar esse amor para os seus So- filhos também. So here is the hard question. Então agora vem a pergunta mais difícil. You see, I have never met a parent who's passionate about Jesus Eu nunca conheci um pai que era muito apaixonado por Jesus, who is not discipling their children. que não esteja discipulando o seu filho. So you have to ask yourself, Então você precisa perguntar a si mesmo: how's your love for Jesus? como está o meu amor por Jesus? How passionate are you about Him? Quão apaixonado por Jesus você está? So I often say this to pastors. Muitas vezes eu falo o seguinte para os pastores: The good news is this. a boa notícia é essa. You don't have to spend a long time talking about how to disciple your children. Você não precisa gastar muito tempo falando sobre como discipular os filhos. Bad news is this. Mas a notícia ruim é essa. You can't go and turn a switch on every parent and make them passionate about Jesus. Você não consegue só ligar, ligar a tomada e fazer com que os pais sejam apaixonados por Jesus. Think about that. Pense a respeito disso. I want to talk for a moment about what it means to equip and to prepare your children for the days ahead. Eu quero falar um pouquinho sobre o que significa preparar e equipar os seus filhos para os dias que estão chegando. Andrew has said a couple of times we're going to address a big issue tomorrow night. O Andrew já falou aqui que nós vamos falar sobre um assunto muito importante amanhã à noite. We're living in very serious times. Nós estamos vivendo em tempos muito difíceis, muito sérios. Andrew said this to me a while ago. Um tempinho atrás, o Andrew falou o seguinte para mim. We've been going around the world saying this. Nós temos viajado ao redor do mundo falando: Get the next generation ready. prepare a próxima geração. You're going to wake up one day and everything change. Você vai acordar um dia e tudo vai ter mudado. Get them ready. Então prepare-os. He said, Mum, Mas mãe, how many churches took notice, do you think? ele perguntou para mim: mãe, quantas igrejas você acha que prestaram atenção realmente? Now, we know that PAS is serious about equipping the next generation. Agora nós sabemos que a Paz Church é muito séria sobre equipando a próxima geração.
So what I'm saying is not like, oh, Paz isn't doing anything. Então, não estou falando que a paz não está fazendo nada para equipar a próxima geração. When I say church, Quando eu falo igreja, I'm talking about the church globally. eu estou falando sobre a igreja global. And I'm talking to you parents individually. Eu estou falando para cada pai individual aqui. Things have happened in our world, Tem coisas que têm acontecido no nosso mundo, even in the last year, até nesse último ano que passou, that have changed everything. que mudou tudo. And we've got to get them ready. E nós precisamos preparar. In fact, more than we've got to get them ready, we've got to check they are ready now. Nós precisamos preparar e ver que eles estão equipados, estão preparados. I'll give you one little thing to do when you leave here. I'll give you one thing to do when you leave here. Eu vou te dar uma tarefa para fazer quando você sair daqui hoje. Go home and read the first 18 verses of Matthew 24. Vai para casa e leia os primeiros 18 versículos de Mateus 24. And circle everything that it talks about and that is happening in our world today. E nesses versículos marca cada parte que esteja falando sobre coisas que estão acontecendo nos nossos dias de hoje. And there's one or two things that aren't, but most of them are. Tem uma ou duas coisas que não estão acontecendo, mas a maioria daquilo que está descrito lá em Mateus 24 até o versículo 18 está acontecendo nos nossos dias. Can we have the next slide? What? Next slide. E aí na próxima noite, amanhã. Oh, next slide, sorry. Yeah. Is it a verse? I think, I don't know. Can we have the next? Pode ir para o próximo slide aqui, por favor? Eu acho que uma frase. I have a dream. Eu tenho um sonho. This is my, oh yeah. Ok. Want me to read it? Yeah, please. Eu tenho um sonho que pais criem soldados, discípulos, e os tragam para o corpo de Cristo, que os transformará em um exército, grupo de células para ganhar os perdidos. I have a dream. I have a dream for Paz. I have a dream for you. Eu tenho um sonho para Paz Church, eu tenho um sonho para você. You see, Paul looked at Timothy. Paulo, na Bíblia, olhou para Timóteo. By the way, that was another generational discipleship. Inclusive, esse é outro exemplo de um discipulado geracional. And he looked at him and he said, wow, your grandmother and your mother did such a great job. E ele olhou para Timóteo e falou, uau, a sua avó e a sua mãe fizeram um bom trabalho com você, Timóteo. So why did Timothy need Paul? Então, por que Timóteo precisava do Paulo? Because Paul did something the grandmother and mother couldn't do. Porque Paulo fez algo que a avó e a mãe não conseguiram fazer. They couldn't raise him in the apostolic ministry. Eles não conseguiam levantar o Timóteo, elas não conseguiam levantar o Timóteo no ministério apostólico. But Paul didn't have to run around teaching Timothy the Torah. Mas Paulo não teve que ensinar para o Timóteo o Torá. Didn't have to teach him how to pray. Não precisou ensinar para Timóteo como orar. Didn't have to teach him how to stand strong. Não precisou ensinar o Timóteo a ficar firme. How amazing would it be Como seria incrível if in Paz Church se na Paz Church the parents raised Timothys todos os pais levantassem Timóteos nas suas famílias. and the leaders went, wow, E os líderes da igreja poderiam falar, uau, your parents did a great job. seus pais fizeram um trabalho excelente com vocês. Now we're going to do something that they can't do. E agora nós, como líderes, vamos fazer alguma coisa que os seus pais não conseguiram fazer. Let them be part of a cell group. Nós vamos te ensinar como liderar a Life. You can't give them all the peer interaction. Você não... You can't give them the peer interaction with their friends. Ah, You can't give your children
Oh, yeah. interaction with peers. Então, talvez você não consegue, como pai, proporcionar para o seu filho, não ser como igual ao seu filho. Você é pai com filho. Your children should be discipled by you, Mas você vai proporcionar experiências para os seus filhos. Então, os pais discipulam os filhos so they can go and make disciples. para que os filhos, então, possam fazer outros discípulos. You see, one generation is responsible for the next, Uma geração é responsável pela próxima geração. and parents are responsible for their children. E pais são responsáveis pelos seus filhos. Let's all say this together. Vamos falar isso juntos. One generation. Essa frase aqui. 1, 2, 3. Uma geração é responsável pela próxima. Pais são responsáveis pelos seus filhos. Say it again. Mais uma vez. Uma geração é responsável pela próxima. Pais são responsáveis por seus filhos. That's what the Bible says. É isso que a Bíblia diz. Two sets of people are responsible for the next generation. Tem duas pessoas responsáveis pela próxima geração. It doesn't say the children's ministry, it doesn't say the youth ministry, it doesn't say any of those things. Não fala que é o Ministério Infantil que é responsável, não fala que é o Ministério de Jovens que é responsável. Não é isso que fala. Who does the Bible say is responsible for the next generation? Quem que é responsável pela próxima geração? Os Não, pais. Let's go back again. Who does the Bible say is responsible for the next generation? Quem que é responsável pela próxima geração? Say it again. Vamos falar aqui juntos? Uma geração é responsável pela próxima. Pais são responsáveis pelos seus filhos. Your children are in Babylon. Seus filhos estão na Babilônia. That's where they're living. É onde eles estão morando. And there was a young man called Daniel. E tinha um homem chamado Daniel. He was taken from his home, Ele foi tirado do seu lar, from his country, do seu país and taken to Babylon. e levado à Babilônia. What would happen to your children if they were Daniel? O que aconteceria com os seus filhos se eles fossem Daniel? How would they stand? Como seria a postura deles? This is what Daniel did. E olha só o que Daniel fez. The day came when he was told to bow down and worship an idol. Chegou o dia que ele foi mandado a se curvar e adorar um ídolo. He had choice. Ele tinha uma escolha. He could have gone and shut himself in a closet, Ele poderia ter ido lá e se trancado no closet, closed the doors, fechado as portas and not bowed down. e não se encurvar diante do ídolo. Good. Muito bom. Or he could have been in the room and just closed the curtains Ou talvez ele poderia ter ficado no quarto e só fechar as cortinas. and not bowed down. E aí não teria que se prostrar. Good. Muito bom. He didn't. Mas não foi isso que ele fez. He went to the open window Ele foi lá para a janela aberta and he did not bow down e ele não se prostrou and he worshipped God. e ele adorou a Deus. Let me say this to you. Deixa eu te falar uma coisa. It is the time now Agora é a hora for you as a family para você como família to decide what you're going to do. To decide what you're going to do. para você como família decidir o que vocês vão fazer. Because you do it together when they're small. Porque você tem que fazer junto, em família, quando seus filhos são pequenos. You do it together when they're teenagers. Você faz junto, em família, quando já são The adolescentes. world is saying, bow down. O mundo está falando para você se prostrar. I expect they said to Daniel, Daniel, bow down, get down. Igual o diabo falou para Daniel. Daniel, você tem que se prostrar, você tem que obedecer o rei. The world is telling your children to bow down. E o mundo está mandando os seus filhos a se prostrarem para as coisas deste mundo. And you show them what to do. Mas você tem que mostrar para os seus filhos a atitude certa. Say, come on, we're not going to do this. Falar, vem cá, filhos, nós não vamos fazer isso. We could go in the closet and shut the door. A gente podia ir lá para o quartinho, fechar a porta. That's not what we're called to do. Mas não é isso que nós vamos fazer. I mean, nobody sees us. Se a gente fica lá no quarto, ninguém vai nos ver. But that's the goal of being in the closet.
Mas qual o propósito de ficar escondido? We could sort of hang around and not be seen too publicly. Ou a gente podia, né, só ficar assim, mais nos cantinhos, para não muitas pessoas nos verem. This is the time Mas agora é a hora, for us, a family. como família, Say no. para falar não. We will stand at the open window. Nós vamos ficar na janela aberta, We will be public about our faith nós vamos falar em público da nossa fé and say to your children, e fala para os seus filhos, we're standing with you. nós estamos com vocês. We'll do this as a family. Nós vamos fazer isso em família. And when the world is saying, watch that program, do this, do this, E quando o mundo está falando, assiste este programa, faça isso, faça aquilo, we will not bow down. nós como família não vamos nos prostrar. You see, his plans are from generation to generation. Os planos de Deus são de geração em geração. David served the purpose of God in his generation, as Andrew said. Davi cumpriu o propósito de Deus em sua geração. God chose your children and young people to be in their generation. Deus escolheu que os seus filhos estivessem na geração deles. And all over the world, E ao redor do mundo, they are being called an end time generation. estão chamando essa nova geração da geração do fim do tempo. You could be raising children and young people who will see the return of Jesus. Pode ser que os seus filhos, os filhos que você está levantando, que você está criando, vão ser as pessoas que vão ver a volta de Jesus. And there's a lot going to happen between now and then. E tem muita coisa que vai acontecer entre agora e esse dia. Everything you do Tudo que você fizer should take them from today to beyond the return of Jesus. deve ser com o propósito de levantá-los para hoje, mas para continuarem firmes até depois da volta de Jesus. But when God looked down and he said, I'll have this generation to see my return, Mas quando Deus olhou lá do céu e decidiu, essa geração vai ser a geração que vai ver a minha volta, he chose the generation before them. Ele escolheu a geração anterior. I choose you Eu escolho você to be the generation para ser a geração that prepares the next one to see the return of the King. para você preparar a próxima geração, para eles estarem preparados para receber a volta de Jesus. You tell me one thing Me fale uma coisa that is better than that. que é melhor do que isso. Well, I found it exciting. Eu acho muito empolgante. I also found it responsibility. E eu também acho uma grande responsabilidade. So, let me think. Let's have a few moments quiet. A few moments quiet. Vamos ter só uns minutinhos aqui em silêncio. Do we have music? Podemos ter um fundo musical ou teclado? Let's have a few moments quiet. Obrigada. Vamos ficar uns minutinhos aqui em silêncio. I want you to think about what you've heard tonight. Eu quero que você reflete sobre aquilo que você ouviu nesta noite. And I'm going to ask you in a minute to share one thing that deeply impacted you. E eu vou pedir para você compartilhar uma coisa que falou profundamente no seu coração, ao seu coração. Probably with somebody next to you. Você vai compartilhar com alguém perto de você. But let's have quiet for a Mas minute. primeiro vamos só tirar uns minutinhos para refletir, para pensar, orar a respeito. One thing that deeply impacted you. Uma coisa que realmente falou ao seu coração nesta noite.
Right, quietly while the music's playing, Enquanto está tocando aqui o teclado, turn to somebody next to you. vire para a pessoa ao seu lado. Don't discuss it, Não é para ficar falando a respeito, but just quickly share, this impacted me tonight. só fale rapidinho. Isso daqui me impactou nesta noite. And when you shared it, E depois que você compartilhar, just sit quietly. aí fica mais um tempinho em silêncio. No chatting, just share that one thing. Não é hora de ficar conversando. Só compartilhe esse um impacto que você teve nesta noite e depois ficar em silêncio de novo. Podem tirar esse minutinho, compartilhar com a pessoa ao seu lado e depois gastar mais um tempinho em oração, em reflexão.